Essa é a nossa 10ª aula do curso de Ciência dos Materiais e na aula de hoje a gente vai falar sobre alguns processos de usinagem, né, processos não convencionais que, por a gente utilizar materiais diversos, né, então a gente vai falar sobre processos não convencionais de usinagem, falar sobre alguns processos de união, de fabricação através da união de elementos por soldagem e colagem. E vamos falar sobre o processo, né, de fabricação, que é a metalurgia do pó, né? Vamos falar sobre a prototipagem rápida. E a prototipagem rápida ele se desenvolveu nos últimos anos, né, de uma velocidade muito grande, conhecida hoje como os processos de impressão 3D. Tá? Então, dentro dos processos não convencionais de usinagem, né, que a gente faz uma série de uso de fenômenos físico-químicos para remover material. Tá? A gente vai comentar, né, fazer um breve comentário do processo de usinagem a laser, usinagem por plasma, usinagem por feixe de elétrons, usinagem química, usinagem eletroquímica, hidrodinâmica e ultrassom. No caso da usinagem por laser, né, a gente conhece que o laser, né, ele nada mais é que uma fonte de luz de alta intensidade, né, é uma radiação, e essa radiação a gente consegue então focar ele numa região bastante pequena e concentrar então esse foco, né, para aquecer o material e remover esse material por vaporização. Junto com esse processo, né, de remoção por vaporização, então a gente tem normalmente, né, o sopro de um gás para auxiliar a remoção do material fundido da região onde ele está sendo fundido. Tá? Então ele tem um processo bastante complexo. A temperatura do laser ele pode chegar aí na faixa dos 40.000 graus Celsius, tá? E onde ele é concentrado em um ponto bastante pequeno. Esse ponto, tá, ele depende da espessura também do material que eu estou usinando, mas ele pode ser na faixa de alguns microns, tá, de dimensão. O laser ele pode ser tanto contínuo como pulsado. Tá? Então, para a gente poder controlar, tá, a remoção do material, ele pode ser feito de forma contínua ou pulsada. A potência, geralmente, do laser, né, ele pode chegar a ter um laser, por exemplo, no caso do hélio neônio, né, da ordem de 1,5 mW de potência, ou no caso do laser CO2, de chegar na faixa de 350 a 1.000 watts de potência. Né? Então, o laser de CO2, por exemplo, ele é usado para cortar chapas, né, chapas grossas, né, de vários centímetros de espessura de chapa, de aço. A gente consegue cortar com o laser de CO2. Então, o uso simultâneo, né, de gás, né, e geralmente um gás inerte, tá? Como a gente está utilizando alta temperatura e o material chega na temperatura de fusão, se eu não utilizar um gás inerte, né, como alta temperatura, ele pode ser, quer dizer, vai tornar o material muito reativo, que ele pode oxidar muito facilmente. Então, normalmente usa, né, o gás inerte para proteger de oxidação a região que está sendo feito o corte a laser. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, né, de como é que ocorre esse processo de corte por laser, para espessuras, né, de aço na faixa de 3 milímetros, né, a gente consegue uma velocidade de corte, né, acima de 4 metros por minuto de corte. Então é uma velocidade muito alta. E para chapas mais espessas, aí, na faixa aí acima de 13 milímetros, ordem de 15 milímetros de espessura, eu consigo aí obter uma velocidade de corte na faixa aí de meio metro por minuto, que é uma velocidade bastante alta. Bom, nesse tipo de corte com plasma, né, geralmente o bico injetor, né, ele precisa de um resfriamento, para ele não aquecer muito e não chegar a fundir, tá, o bico do plasma. A gente usa um gás, né, para fazer o resfriamento do injetor, ou então a gente pode utilizar água também para fazer essa refrigeração. O uso de água ele tem uma vantagem que, além dele refrigerar, ele consegue focar, tá, ou direcionar o feixe do gás ionizado para dentro do material e formar um corte mais liso, né, um corte mais perfeito. E outra que, uma vez que ele consegue, bem dizer, aprisionar esse feixe ionizado,
a temperatura, apesar de ele refrigerar em volta, né, a temperatura no centro, tá, do gás ele se torna maior, a gente consegue atingir temperaturas mais altas de corte. Aqui tem uma tabela para os vários tipos de materiais, por exemplo, aços, né, de média liga ou aço inoxidável, materiais como alumínio, cobre, né, a gente consegue cortar usando esse tipo de ferramenta. E a gente consegue então ter aí as espessuras, né, variando desde de 1 a 3 milímetros por causa dos aços, ele pode chegar até 12 milímetros, assim como a gente tem cortes de chapas usando laser, né? A gente consegue usar também, usando plasma, cortar chapas aí na faixa aí de vários centímetros de espessura. Então, nessa tabela a gente consegue encontrar aí as várias dimensões de chapas e velocidades que a gente consegue aplicar usando o corte a plasma. A vantagem do corte a plasma, né, é que, assim como do laser, ele permite a gente fazer cortes bastante complexos, tá? Então perfis bastante complexos e com uma precisão bastante grande. Uma outra técnica que a gente consegue usar também para fazer corte de materiais, né, por remoção em alta temperatura, é usando feixe de elétrons. Então, a gente focando no feixe de elétrons, né, esse feixe de elétrons de alta intensidade, ele consegue aumentar a temperatura local também e remover o material, tá, para fazer o corte. A desvantagem do feixe de elétron, do electron beam, é que ele tem que ser feito dentro de uma câmara de vácuo. Tá? Então a gente não consegue fazer isso fora de uma câmara de vácuo. Então o grande problema é a dimensão do material que eu vou colocar, ele tem que caber dentro da câmara de vácuo. Então normalmente a gente faz cortes de peças pequenas, né? E normalmente a velocidade de corte, né, com o electron beam, ele é pequeno, ele é baixo. Então não é para ser feito em larga produtividade. Então são cortes bastante específicos e geralmente quando a gente precisa ter uma precisão muito boa, a gente consegue, por exemplo, fazer furos, né, da ordem de 5 microns, né, de diâmetro, né, com uma boa precisão. Então, fazer esse tipo de usinagem de material sem ser por feixe de elétrons é muito complicado. Tá? A gente quase não tem outras técnicas, a não ser por feixe de elétrons, para fazer esse tipo de corte com uma precisão tão boa quanto essa. A gente faz rasgo, por exemplo, né, com uma trilha aí na faixa de 12 microns, tá, de espessura de linha. Então, para vários tipos de aplicação, principalmente para a eletrônica, né, a indústria de equipamentos eletrônicos, ele faz muito uso desse tipo de equipamento, inclusive a fabricação dos chips, né, ele pode utilizar esse tipo de tecnologia para fazer as matrizes. Bom, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma máquina de feixe de elétron. O problema é que essa câmara de vácuo, onde é feito o feixe de elétron, ele geralmente é pequena, a gente consegue então só fazer com peças pequenas. Uma outra técnica que a gente usa, tá, para fazer remoção de materiais é a usinagem química. Essa usinagem química a gente consegue fazer tanto para materiais grandes, né, de dimensões grandes, como para dimensões pequenas. O processo que a gente chama de microfabricação, tá, que é muito utilizado na eletrônica, tá, ele usa o processo de corrosão química. Então a gente recobre a parte onde a gente não quer que seja corroído e expõe só a parte que a gente quer que seja removido o material. Então por esse processo, né, de remoção química, a gente consegue aí um bom controle dimensional das peças. Uma das peças que a gente faz também por corrosão química, por exemplo, né, são os cristais de quartzo que são utilizados nos equipamentos eletrônicos, né? Todo oscilador de quartzo, né, para ele poder oscilar em alta frequência, ele é feito com uma lâmina muito fininha. Então, para a gente poder usinar essa lâmina bem fininha, né, a gente faz usinagem química, né, nesse tipo de material. Bom, uma outra usinagem que ele não é muito convencional e é pouco utilizada, né, é a usinagem eletroquímica. Assim como a gente faz a deposição eletroquímica, a gente pode fazer a corrosão eletroquímica invertendo a polaridade. Então, se a gente faz a peça conectada ao eletrodo positivo, né, e a ferramenta ligada ao eletrodo negativo, a gente consegue remover, tá, esse material aplicando uma corrente DC contínua, né,
então de remover esse material por reação de eletroquímica. A grande vantagem é que ele não tem contato físico entre a ferramenta e a peça, então você quase não tem desgaste da sua ferramenta, né? E é um processo bastante silencioso, então como você não tem contato mecânico, né, ele é um processo silencioso, e o problema é que a velocidade, tá, de corte desse tipo de material ou de remoção de material ele é lenta, né, mas ele permite a gente obter precisões ou tolerâncias grandes, tá? Tolerância aí na faixa aí de 10 microns de tolerância. Bom, junto com esses vários processos diferenciados de usinagem, um processo que ele está começando a aumentar bastante hoje no Brasil, né, é a usinagem hidrodinâmica, a usinagem com jato de água. Tá? Então, a gente consegue, usando, né, um equipamento adequado, né, de alta pressão, pressões aí da ordem de 380 megapascal, tá? E água ser injetado, né, por uma, como se fosse uma agulha, um injetor, e junto com o injetor ele é colocado aqui abrasivo, né? E esse abrasivo, então, junto com a água a alta velocidade, assim, ele chega, né, a 3 vezes a velocidade do som, então é um jato de altíssima velocidade, tá? Que com a presença do abrasivo, né, nessa água, esse abrasivo é que vai fazer a remoção do material. Então, por impacto, né, desse abrasivo na peça, ele vai fazendo a remoção do material. A gente consegue aí um corte, né, usando esse tipo de processo, né, para cortar chapas de aço aí de espessuras de 4, 5 centímetros de espessura, então chapas bastante espessas, né, e cortar também, por exemplo, essas placas, né, os protoboards, né, de circuito impresso, que hoje eles são feitos em várias camadas, tá? E ele tem um material que ele é muito abrasivo para ferramentas de corte, tá? Então, usando jato d'água, a gente não tem esse tipo de problema, tá, de corrosão ou de desgaste da sua ferramenta de corte. Então, você consegue remover o material, tá, e com uma precisão muito boa. Então, normalmente, esse tipo de placa ele é feito com fibras, né, de materiais compósitos, com fibra de vidro e fibra de carbono, né? Então, que ele tem uma resistência muito boa. Então, fazendo o corte com água, tá, a gente consegue aí uma precisão boa, apesar da velocidade não ser muito alta, né, mas de obter aí um corte muito preciso. Por fim, né, das técnicas de usinagem, a gente tem também a usinagem por ultrassom. Essa técnica de usinagem por ultrassom ela é muito antiga, já ele é usado há muito tempo. E normalmente ele é utilizado, tá, para cortes de peças bastante duras. Tem muito tipo de material, por exemplo, materiais cerâmicos de alta dureza, tá? A gente não consegue cortar por um processo normal com ferramenta de corte. Então a gente usa, tá, a ultrassom, que na verdade você tem um gerador de ultrassom que ele vai fazer com que essa ponta vibre, né, com uma frequência bastante alta, chegando aí até na faixa aí do 100 MHz de frequência. Tá? E, então, junto com essa vibração, a gente coloca um pó abrasivo, né, e esse pó abrasivo é que vai fazer o desgaste do material. Então, dependendo do formato que eu tenho, né, dessa minha ponta, tá, eu consigo fazer cortes, né, com um formato específico, né, parecido com o que a gente tira por eletroerosão. Então, aqui a gente tem um exemplo de corte, por exemplo, de placas, né, de silício, né, que é usado na microeletrônica. Né? Então, cortar esse tipo de material ele é muito complicado de fazer. E usando esse tipo de ferramenta, né, por ultrassom, a gente consegue fazer cortes bastante precisos, tá, desse tipo de material de alta dureza. Então, dependendo do tipo de material, eu consigo aí profundidades de até 1 polegada de profundidade, cerca de 25 milímetros de profundidade, né, e com uma precisão aí da ordem de 25 microns, né, de precisão. Junto com os vários processos de fabricação, a gente tem os processos de remoção de material e tem os processos também que
dependendo do tipo de peça, né, ele é feito separado e a gente faz a união dessas peças para montar alguma coisa maior, mais complexa, né. Então, esse tipo de união a gente pode tanto fazer uso de porcas, parafusos, né, como fazer uso de soldas e colas, né. Então, o uso de solda, né, da soldagem é um processo bastante usado na indústria, tá? E a gente tem, junto com esse processo de soldagem, é que a introdução de um material, né, na solda, normalmente a gente não consegue fazer esse cordão de solda com material exatamente do material que a gente está soldando. Então a gente tem aqui uma diferença de material que ele pode ter diferenças aí de contração térmica, uma diferença de fases, né, que pode causar uma série de defeitos, tá, nesse cordão de solda. Então, desde introdução de cracks, né, de microtrincas na superfície, falta de preenchimento, tá, na solda, e, na verdade, esse tipo de falhas que acontecem no processo de soldagem, ele é muito comum. Então, o soldador hoje, tá, ele precisa tomar muito cuidado, precisa ser um especialista para poder fazer soldas de alta qualidade. E junto com essa parte de união por solda, nós temos hoje também uma quantidade muito grande de peças, né, que ele pode ser unida por cola, por adesivos, tá? Então, desde colas, né, à base de o que o pessoal chama de anaeróbicos, né, que ele faz uma reação química sem ter a presença do oxigênio, e a gente tem uma série de colas que fazem uso na presença do oxigênio. Então, ele reage com o oxigênio e endurece, tá, com a presença de oxigênio. Então, nós temos hoje uma família aí grande de produtos, tanto à base de látex como de acrilatos, né, que tem uma resistência muito, muito grande, né, na hora de colar o material. Inclusive para colas de metais, tá? Então a gente consegue hoje colar metais, tá, e onde a resistência da cola ele é muito grande. Uma outra forma, né, que a gente usa de adesivos, por exemplo, eu estava comentando da placa, né, do protoboard, ou essas placas de circuito impresso. Hoje são feitas, né, em várias camadas, onde você tem aí, é como se fosse várias placas, uma em cima da outra, coladas, tá? E para colar uma placa em cima da outra, né, a gente faz aí uso, né, de colas específicas, tá? Que dão aí uma qualidade muito boa aí de material. Um outro processo de fabricação que a gente tem, né, que é muito utilizado na indústria hoje, é o processo de sinterização, tá, ou de metalurgia do pó. Então, esse processo de sinterização ou de metalurgia do pó, ele parte, né, da fabricação do pó ou de um material na forma de pó, e de granulação bastante conhecida, tá? bem controlada. Esse pó é misturado com um elemento de liga, né, para fazer uma massa, tá? Essa massa, então, depois ele é colocado no molde, prensado, e uma vez que ele adquire o formato final, né, a gente chama de peça a verde, né? Então essa peça em verde ele é colocado dentro do forno, e nesse forno ele vai atingir uma temperatura próxima do ponto de fusão do material, tá? Então, como ele está abaixo do ponto de fusão, a conexão entre um grãozinho e outro ele é feita por difusão. E então, normalmente, para a gente facilitar esse processo de difusão, a gente aplica uma pressão no material, tá? E aí o material vai coalescer e vai grudar um grãozinho no outro, tá? Então, se a gente aplica uma pressão, a gente consegue melhorar a porosidade desse material, de ter um material mais denso, tá? E por esse tipo de processo a gente consegue fazer aí uma gama muito grande, tá, de produtos, né, e produtos metálicos. Aqui a gente tem, por exemplo, né, vários exemplos de aplicação dessa metodologia, tá, de metalurgia do pó. E, inclusive, né, acho que vocês, não sei se vocês já pararam para pensar, a agulha de costura que a sua mãe usa para costurar, né? Você já deu uma olhada naquela agulha fininha, que tem um furinho na ponta da agulha? Você já reparou aquele furinho, que é um furinho bem feito, perfeito o furo, lisinho,
Como é que a gente faz aquele furo na agulha? Como é que a gente faz aquela agulha? Que tipo de processo de fabricação a gente consegue usar para fazer esse tipo de material? Vocês já pensaram nesse tipo de coisa? Como é que a gente faz isso? A metalurgia do pó, tá, é uma das poucas técnicas que a gente tem para fazer esse tipo de produto. Tá? Então a gente consegue fazer aí peças bastante pequenas e outra, em grande quantidade. Tá? A metalurgia do pó, ela é hoje uma técnica que está espalhando bastante na indústria metalmecânica, justamente porque ele consegue produzir em larga escala. Tá? Você consegue produzir milhares, até milhões de componentes, né, iguais, tá? Com processo bastante simples. Tá? Nem menos importante, né, que esse tipo de processo de fabricação por metalurgia do pó. Aliás, um processo parecido com a metalurgia do pó, onde você consegue agregar partículas em vez de você remover, é o processo de prototipagem rápida. Né? Ou então, hoje, a gente conhece esse processo como o processo de impressão 3D. Bom, um dos processos de prototipagem rápida é o processo de impressão 3D. Então, ele consiste, né, de a gente partir de um modelo feito em computador, né, em CAD, tá? E onde a gente agrega material, tá? Em vez de a gente remover material, a gente vai agregar material para formar o material. Então, aqui a gente tem um esquema básico de como ocorre o processo. Tá? Então, primeiro a gente faz uma simulação, um molde, e esse molde a gente faz dentro do computador, então simula, tá, esse modelo, fatia ele, tá, em várias camadas, e a partir então, dessas camadas fatiadas, né, eu levo para a minha máquina e vou montando camada a camada. Tá? Um dos primeiros, quer dizer, a característica básica da prototipagem rápida, né, então, a gente tem que, ela permite criar rápido, né, de uma forma muito prática, formas baratas de protótipos. Tá? E por isso que essa metodologia ele foi chamada de prototipagem rápida, né, ou de fazer um protótipo. A gente monta o modelo primeiro, tá, para ver o formato, as dimensões, por exemplo, para estudar a aerodinâmica dele dentro do túnel de vento, para analisar as concentrações de tensão no material, dependendo do tipo de esforço mecânico que a gente aplica. Então, a gente faz estudo do modelo antes de confeccionar a peça final. Então, normalmente, esse tipo de material, né, que o pessoal usava como prototipagem, ele era feito em material, por exemplo, fotoelástico, né, onde ele permitia a gente a analisar as tensões internas no material antes de fabricar ele, tá, com um elemento cerâmico, um elemento metálico. Tá? Então ele permite aí fazer uma série de testes prévios, tá, e de forma relativamente barata, com baixo custo. Só que a prototipagem rápida hoje, né, para vários tipos de processo, ele não é só um processo de fabricação de protótipo, mas de fabricação da peça final. Né, geralmente, a gente usa esse tipo de técnica de prototipagem rápida para produzir ferramentas, né, como moldes. Tá? As ferramentas de corte, os moldes, as matrizes de estampagem, as matrizes de forjamento, tá? A gente faz geralmente por esse processo de prototipagem rápida. Dentro desse tipo de processo, né, de criar um modelo em CAD, em computador, existe hoje softwares especializados que fazem a transformação desse arquivo CAD, no que a gente chama de formato STL, que é, né, esse formato fatiado de folha a folha. Tá? E, então, esse arquivo então, ele é jogado na máquina para ser fabricado a peça. E uma vez produzido, né, a peça camada a camada, a gente faz só a limpeza e o acabamento final do protótipo. Tá? Então, uma das técnicas mais antigas que a gente tem dessa metodologia é o que a gente chama de estereolitografia, tá? Onde o procedimento básico, né, ele era, né, que a partir de um polímero, né, na forma líquida, tá, a gente passava um feixe de laser na superfície de polímero, então você polimerizava a superfície, né, num certo plano, mergulhava esse líquido, subia de novo, em cima desse líquido, fazia uma nova polimerização, tá, com o laser, então ia construindo camada a camada
em cima de um líquido polimérico, né, para obter o material 3D. Então, essa técnica ele já é bastante antiga, ele começou lá em 1986, e a partir desse tipo de procedimento, tá, de fabricação, começaram a aparecer uma série de outras técnicas similares. Tá? Então, usando, por exemplo, o laser, tá, a gente tem aqui, em vez de ser no material líquido, é no material na forma de pó, né? Então você espalha pó em cima do material e passa o laser para consolidar, tá, esse pó, fazer um tipo de uma sintetização desse pó, tá, e vai obtendo o material sólido. A gente pode fazer ele, tá, usando folhas, né, com material colante na folha. Então você cola uma lâmina em cima, recorta ele, pode ser com laser ou com algum outro processo, tá, de corte, e remove o material em volta, e aí vai colando, então, folha por folha, né, fazendo esse tipo de deposição de material. Uma das últimas técnicas que o pessoal desenvolveram para fazer essa deposição é usando, né, filamento, né, fundido. Então você tem um sistema onde você aquece o material e deixa ele em estado pastoso e vai depositando esse material com filamento e vai depositando em cima desse material. Essa é a técnica que o pessoal usa hoje para fazer impressão 3D. Se tornou muito barato, né? Hoje em dia quase todo mundo consegue ter em casa, né, uma impressão 3D para construir peças bastante complexas. Então, como o material ele é feito camada a camada, né, a gente consegue produzir estruturas, tá, que a gente não consegue produzir por usinagem convencional. Então, onde você não consegue remover espaço do material, não consegue acessar, tá? Como a gente constrói camada a camada, a gente consegue construir uma série de dispositivos, né, bastante complexos, né? Por exemplo, aqui a gente tem a simulação aí da confecção de um coração artificial com todas as camadas, né, e os canais internos do coração. Né? Até a próxima aula.